Olá, sexto ano! E aí, como que vocês estão? Então, hoje vamos para mais uma aula, tá? Hoje a gente vai se referenciar um pouquinho sobre o estudo do ponto, da reta e do plano. Bom, nas primeiras semanas, a prof já havia pedido para vocês fazerem um resumo sobre essas definições, né? Não só com o ponto, a reta e o plano, mas também se referenciando a reta, a semirreta, né? Então, ainda alguns ficaram com bastante dúvidas em alguns conceitos, né? Então, hoje, para a gente finalizar o nosso bimestre, né, a nossa última aula do primeiro bimestre, a gente vai estar trabalhando com essas definições, tudo bem? Então, a gente vai fazer a aula um pouquinho hoje diferente, né? Vocês não vão estar me vendo, mas vão estar me ouvindo e acompanhando os slides de aula, tá? Então, a prof pede que vocês acompanhem também na apostila, tá? Na apostila ainda do primeiro bimestre, na página 55, essas definições, tá bom? Então, todos já podem abrir na página 55 e aí a gente vai acompanhando juntos, tudo bem? Então, vamos lá. Bom, no nosso primeiro slide aqui eu trago um pouquinho a definição sobre a geometria, né? Então, o que é a geometria? A geometria é a parte da matemática que estuda as formas e os elementos que o compõem. Então, se a gente for assim parar para pensar no nosso dia a dia, nós estamos rodeados de geometria, né? Em todas as partes e formas que compõem o nosso universo são formas geométricas, né? A própria tela aí do computador ou do celular que vocês estão assistindo é uma forma geométrica, né? É uma forma retangular, tá? Então, a geometria, nessa primeira parte, vai estudar o ponto, a reta e o plano, que são conceitos primitivos e aceitos sem definições. O que isso significa? Conceitos primitivos quer dizer que são conceitos muito antigos, né? E que são aceitos sem definições porque alguém falou que tinha esse conceito e não foi preciso uma forma matemática, uma demonstração matemática para que aquilo fosse aceito, certo? Então, tanto na página 55 como aqui no vídeo, nós temos três imagens que nos chamam a atenção, que lembram esses três conceitos importantes, né? Então, na primeira imagem, a gente observa pingos de chuva. Os pingos de chuva aí nessa janela, nesse vidro, né, dão a ideia de ponto. Outras coisas também que a gente poderia pensar como ideia de ponto, por exemplo, é o furo, as meninas aí, o furo do brinco na orelha, né? Daria uma ideia de ponto. Se vocês observarem aí em volta da onde vocês estão estudando agora, vocês também vão encontrar diversos elementos que vão dar a ideia de ponto, né? Assim como na segunda figura também mostra uma rua sem curvas, que nos dá a ideia de uma reta. Não só uma rua sem curvas, mas também como vários outros itens nos dariam a ideia de uma reta, né? Como, por exemplo, um fio esticado, né? Um fio de costura, um varal, né? Aquelas linhas, os fios do varal também de roupa, né? Dá uma ideia de uma linha. Diversas outras coisas a gente poderia também pensar como uma forma que dão a ideia de uma reta, certo? E a terceira imagem, ele mostra a superfície de um chão, que lembra o plano. Então, o plano é tudo aquilo que pode ser ocupado por alguma coisa, tá? Então, o chão que vocês aí estão pisando, lembram a ideia de um plano. Ó, para quem gosta de um xadrez, um tabuleiro de um xadrez daria a ideia de um plano. Vamos lembrar agora da nossa sala de aula, né? Que saudade das nossas aulas, né, da nossa sala de aula. A ideia do quadro, o quadro lá que a prof escreve, seria a ideia de um plano. A mesa, a superfície onde vocês utilizam, né, a carteira lá de vocês também tem essa ideia de um plano, né? Então, diversas coisas do nosso dia a dia compõem a ideia desses elementos, do ponto, da reta e do plano. Tudo bem?
Então, agora vamos para as definições, né? Os conceitos propriamente matemáticos. Primeiro conceito, sobre o ponto. O ponto pode determinar a localização de algo. Ele é adimensional, ou seja, não tem dimensão, por isso não pode ser medido. Então, quando a gente fala que um elemento é adimensional, quer dizer que eu não consigo medir ele. Não posso dizer que um ponto tem 2 centímetros, por exemplo. Porque o ponto ele não tem comprimento, ele não tem espessura. Então, é algo que não pode ser medido, chamado de adimensional, tá? E um ponto sempre vai ser representado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto, certo? Então, um ponto sempre eu vou, né, destacar, nomear como uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Tudo bem até aqui? Próximo, com relação à reta, né? A reta, ela é unidimensional. O que significa ser unidimensional? Que ela tem apenas uma medida, ou seja, ela tem apenas comprimento, uma única unidade de medida. A reta não tem espessura, por exemplo, tá? E uma reta sempre vai ser infinita, ou seja, eu posso prolongar a reta por quanto eu quiser, né? Ela é infinitamente e sempre vai ser indicada por uma letra minúscula do nosso alfabeto. Então, ao contrário do ponto, né? Do ponto que é indicado por uma letra maiúscula, a reta é indicada por uma letra minúscula, certo? E o plano, né? O plano é ilimitado em todas as direções e é indicado por uma letra grega minúscula. Se vocês observarem o plano, na página 56, aqui no meu slide, infelizmente não apareceu a imagem que eu tinha colocado, gente, porque eu primeiro tentei gravar pelo computador, não deu certo porque o áudio não sai legal. Então agora eu tô gravando pelo celular e eu acredito que não comportou a imagem que a prof colocou aqui no plano, tá? Então eu peço que vocês abram na página 56 e vejam a representação de um plano, tá? Um plano, ele é geralmente representado por um paralelogramo, né? Um paralelogramo é um quadrilátero, uma figura geométrica de 4 lados. Mas como a gente já comentou no início, o plano a gente pode pensar em diversas coisas, né? Como eu dei exemplo lá do chão, né? Do chão da nossa casa, do quadro negro, da superfície da carteira, de uma mesa. Então, um plano é tudo aquilo que eu posso ocupar, tá? E o plano, ele também é ilimitado em todas as direções, então ele é infinito. E geralmente, né, ele é nomeado por uma letra grega minúscula. As letras gregas não são muito usadas no nosso cotidiano, mas as mais usadas estão indicadas também na página 56, que é o alfa, né, como se fosse ali um peixe, né, podemos dizer assim, o beta, que é um B um pouquinho mais desenhadinho, né? E o gama, que se parece com o Y, mas não é o Y. Então, são as 3 nomeações mais utilizadas para um plano, certo? E aí temos alguns conceitos importantes que bastante alunos tinham ficado com dúvida, que é com relação à semi-reta e o segmento de reta. Então, reta, como a gente já viu, é um segmento infinito, ou seja, dentro de uma reta a gente tem infinitos pontos, tá? Então, uma reta não tem princípio nem fim. O que significa princípio, pessoal? Princípio é início, tá? Então, uma reta, ela não tem nem início nem fim. Ela é o quê? Infinita, tanto para uma direção quanto para outra direção. Por isso que a gente diz que não tem princípio nem fim. Ela é infinita em todas as suas direções, certo? Uma semi-reta, conforme vocês conseguem observar aqui no nosso slide, o que vocês percebem? Estão vendo que o ponto A, que eu coloquei na semi-reta cor-de-rosa, ele começa ali no início e o B, ele dá continuidade. Então, o que significa isso? Que uma semi-reta, ela tem começo, mas ela não tem fim, diferente da reta. A reta, ela não tem começo
e não tem fim, porque ela tá infinita para ambos os sentidos, certo? E a semirreta não. A semirreta tem começo, mas não tem fim. Então, essa é a diferença entre reta e semirreta. E segmento de reta ainda é diferente porque o segmento de reta ele tem começo e tem fim. Então, ele acaba em um certo ponto, né? Começa em um certo ponto e acaba em outro, tá? A semirreta começa em um ponto, mas não termina em nenhum, porque é infinito. Então, para vocês entenderem bem aqui, eu escrevi com poucas palavras, mas para que vocês entendam a diferença. Reta infinita para todos os lados, não tem começo, não tem fim. Semirreta tem começo, mas não tem fim. E segmento de reta tem começo e tem fim, certo? E falando um pouquinho, né, sobre as retas, nós também vimos 3 definições importantes, que quando eu comparo, né, 2 ou mais retas, a gente pode dar classificações a elas, que são as retas paralelas, as retas concorrentes e dentro das retas concorrentes, as retas perpendiculares. Então, o que são retas paralelas? Retas paralelas é quando elas não se cruzam em ponto algum, ou seja, nenhuma delas vai estar encostando uma na outra. Retas concorrentes, elas se cruzam em um único ponto. Então, em certo momento ali, ela vai cruzar uma com a outra e ter um ponto em comum. Então, aí já são retas concorrentes, certo? E retas perpendiculares é quando elas são concorrentes, ou seja, elas se cruzam em um único ponto, só que os ângulos que se formam, né, entre esse encontro das retas são ângulos de mesma abertura. Se vocês observarem aqui na imagem, a gente consegue formar quadradinho aqui, tá, pessoal? Eu consigo formar aqui quadradinho em volta desse ponto Q que nós temos na nossa imagem. Então, eu digo que são ângulos retos, tá? Então, retas perpendiculares são quando as retas formam ângulos retos, ou seja, ângulos de 90 graus. No próximo bimestre, agora na nossa próxima aula, a gente vai dar início a esse entendimento sobre ângulos, certo? Aí talvez vocês entendam um pouquinho melhor. Mas, para não ter confusão, é só sempre lembrar que nas retas perpendiculares, né, as retas não podem estar curvadas entre si, né? Uma vai ter que estar totalmente na horizontal e outra totalmente na vertical, certo? Formando assim os 4 ângulos iguais. E nas retas concorrentes, elas vão ser retas mais curvadas, né? Vão estar mais em diagonais, não vão estar necessariamente uma na horizontal e outra na vertical, certo? Então, pessoal, qualquer dúvida estou à disposição, certo? De vocês, é só me perguntar. Então, assim, ali a gente pensou na ideia do que cada coisa representa, né? Do ponto, da reta e do plano. E essas são as definições mais importantes que vocês precisam saber, tá? Então, a prof vai deixar no cronograma algumas atividades para vocês fazerem, certo? E até a próxima aula. Beijo!